Poiquilocitose. Hoje a gente vai ver as alterações na morfologia das hemácias, né, as principais, e eu trouxe então aqui várias dicas importantes para vocês conseguirem reconhecer essas alterações nas morfologias e também imagens, né, e tirar dúvidas de vocês, né? Então, se você já tiver alguma dúvida, já quiser deixar aqui no comentário, pode deixar. E ao decorrer da aula, a gente vai vendo essas imagens, né, as poiquilocitoses, as alterações, e aí vocês podem me perguntar aí nos comentários que depois eu respondo com prazer. Bom, antes da gente entrar nas alterações de morfologia das hemácias, a gente tem que relembrar o que é uma hemácia normal. Então, a primeira coisa, que é o clássico da gente aprender, né, durante a graduação, é que a hemácia é um disco bicôncavo, né? Então, ela tem essa concavidade de um lado e de outro, né? Olhando nesse corte aqui. E aqui dentro, né, teoricamente, era para ter um núcleo, mas a gente sabe que no seu processo de produção, a hemácia acaba perdendo o núcleo para ter mais espaço para transportar mais hemoglobina, que é a sua principal função. E essa hemácia, então, tem um diâmetro de 7 a 8 micrômetros, né? Então, esse é o tamanho médio de uma hemácia. Claro que podem existir hemácias um pouco maiores, um pouco menores, mas elas ficam em torno desse tamanho. E em relação a volume, né, a média, né, uma hemácia normal aí tem em média 90 femtolitros, né, que é uma unidade de volume, né? Então é como se se a gente pegasse todo o volume dessa hemácia, né, tudo que ela consegue transportar, digamos assim, né? E aí a gente então, essa hemácia tem de 90 femtolitros em média. Lembrando que lá dos valores de referência, né, a gente, na maioria dos casos, vai encontrar de 80 a 100 femtolitros, que é o VCM, né? Então, o volume médio dessas hemácias na população em geral fica em torno de 80 a 100, né? Mas fica aí próximo de 90, se a gente pensar numa média, né? Dentro dessa hemácia tem, como eu falei para vocês, a principal molécula que é a hemoglobina. Dentro de uma hemácia tem cerca de 270 milhões de moléculas de hemoglobina, né? Então é muita coisa. Essa hemoglobina, então, corresponde, dá para a célula, para a hemácia, né, um parâmetro que a gente consegue avaliar no hemograma, que é o HCM, né, que é a hemoglobina corpuscular média, que fica em torno de 27 a 32 picogramas. Então, se a gente pegar o que é picograma, né, qual que é a grandeza disso? Então, se a gente olhar aqui, né, vindo de grama até picograma, é muito baixo, né, muito pouco, né? Então, um picograma corresponde aí a 0,00012, né, zeros grama. Então, um picograma corresponde a 10 elevado a menos 12 gramas, de tão pouco que é. Então, é como se a gente pegasse uma hemácia e colocasse ela na balança. Quanto que essa hemácia pesa aí, considerando só hemoglobina, né? Então, seria mais ou menos isso. Bom, por ter essa morfologia, ela tem um halo central, que eu falei para vocês, né? Que dá essa característica de disco bicôncavo e que quando a gente está olhando na lâmina da distensão sanguínea, a gente consegue ver claramente uma região mais clara ali dentro das hemácias que é normal, né? Então, esse halo central corresponde a cerca de 1/3 do diâmetro de uma hemácia. E aí, sabendo disso, a gente pode ver se esse halo está ausente, dependendo da alteração, ou se ele está aumentado, né? Então, esse halo central aí faz parte da hemácia normal. Quando a gente cora essa hemácia com os corantes hematológicos, ela vai adquirir uma tonalidade, né? E aí isso vai variar de vermelho, marrom, rosa, dependendo de qual que é o corante utilizado.
né? Então tem o Meigron-Aldgинsa, tem o Leishman, tem o Wright. Todos esses corantes vão dar aí uma tonalidade que vai variar, né? Dependendo do corante usado, de vermelho, amarronzado para o rosa, ou uma mistura dessas colorações, como a gente consegue ver aqui nessa lâmina, né? E aqui a gente consegue ver então essa região mais central da hemácia, que é o seu halo, né? Que corresponde a cerca de 1/3 do diâmetro dessa hemácia. Então, isso aqui são hemácias normais de um paciente sem nenhuma alteração. Além disso, outra coisa importante que a gente tem que conhecer da hemácia é a estrutura molecular da membrana dessa hemácia, né? Então, quando a gente dá um zoom na membrana, a gente encontra na camada de fosfolipídios, né, que compõe essa membrana, muitas proteínas. E essas proteínas é que vão dar a estrutura e a rigidez, teoricamente, não rigidez, mas maleabilidade para que para essa hemácia, ao mesmo tempo que ela consegue aguentar uma pressão muito forte ali nos vasos sanguíneos, ela também consegue ser maleável e conseguir passar também nos pequenos vasos, né? Então, a característica principal, né, que dá essa função para as hemácias de passar tanto no vaso grande com alta pressão ou no vaso pequeno, são essas proteínas que a gente chama de citoesqueleto da membrana, né? E aí existem várias proteínas importantes. Tem banda 3, tem a anquirina, tem a espectrina, né? Tem a proteína 4.1. Então, todas essas proteínas vão formar aí complexos, né, em toda a membrana da hemácia, dando-se então a rigidez necessária, né, a força para que essa hemácia tenha essa característica, né, de ser ela é flexível, mas ao mesmo tempo resistente, né? Ela tem essas duas características interessantes, né? Então a gente pensa, uma hemácia não tem núcleo, ela deve ser fraquinha, né? Qualquer coisa ela rompe. Não, porque a sua membrana é muito bem estruturada, né? Então, a gente tem que lembrar disso porque algumas alterações nas morfologias, o problema que vai levar ao aparecimento daquela alteração é justamente aqui, ó, nessas proteínas. E a gente vai ver mais para frente. Bom, conhecendo então essa anatomia da hemácia, né, vamos agora para as alterações que a gente encontra lá na lâmina quando está fazendo o hemograma no laboratório, né, ou no laudo do hemograma, né, se você estiver lendo esse laudo. A primeira que eu trouxe aqui para vocês são os codócitos, né, que são hemácias em alvo. Então, quando a gente olha na lâmina, parece que é um alvo, né? Quem olhou a primeira vez achou que parecia um alvo e esse nome ficou, né? Mas hoje o nome mais padronizado é codócito, que é quando a hemácia tem essa região mais escura, dentro, parecendo que está dentro do halo, né? E aí tem essa outra região aqui. Deixa eu só apagar esse negócio aqui que apareceu. Então aqui a gente tem dentro do halo, né, uma região mais escura, como se fosse uma hemoglobina concentrada lá dentro. Aí tem um halo ao redor desse hemoglobina, né, dessa parte mais escura interna, e aí tem o resto da hemácia, né? Então, esse é o codócito, né? Bom, o que leva ao aparecimento dessa forma, né? Existem duas explicações para o aparecimento dos codócitos. Primeiro, é um aumento da área de superfície da hemácia, né, causando essa dilatação dela e acaba deformando a hemácia. E também uma diminuição do volume, né, sobrando o que acaba sobrando um excesso de membrana. Então, lembra lá que eu falei que a hemácia tem aproximadamente 90 fentolitros. Se diminui o volume de dentro da hemácia, mas a quantidade de membrana permanece a mesma, aí essa forma, que é o codócito, né, acaba aparecendo, podendo aparecer, né? Em que situações isso acontece? Geralmente, aqui são doenças relacionadas à hemoglobina, né? Então, a gente tem aqui
as talassemias, as hemoglobinopatias, por exemplo, a anemia falciforme, né? A gente consegue encontrar bastante essa poiquilocitose. Na anemia ferropriva, né, então o paciente tem uma dificuldade ali, um problema em produção da hemoglobina, tem deficiência por causa da deficiência do ferro, e acaba que a membrana fica grande para o tamanho do volume, né, que essa hemácia tem. Então, acaba gerando o aparecimento desses codócitos. Algumas doenças hepáticas também, em que tem alguma alteração ali nos lipídios da membrana da hemácia, pode levar ao aparecimento do aparecimento dos codócitos. E em pacientes esplenectomizados, né? O que é isso? Pacientes que retiraram o baço. Em alguns casos, né, alguns tipos de doenças levam o médico a escolher um tratamento que é a retirada do baço, né? Para, por exemplo, as anemias hemolíticas autoimunes, né? A retirada do baço é uma possibilidade, apesar de não ser o tratamento hoje em dia o principal, né? Mas existe essa possibilidade. Algumas doenças, o baço acaba infartando e o paciente tem que tirar ele, por exemplo, alguns casos de anemia falciforme, né? O baço perde a função naquela pessoa. E a consequência disso é o quê? O baço é o que retiraria todas essas células anormais, né? Então, todo mundo tem um pouquinho dessas alterações, mas por que a gente não vê isso? Porque quando elas passam lá no baço, o baço já vai e retira da circulação e a gente não vê no hemograma das pessoas, né? Saudáveis. Agora, se o paciente não tem um baço, essas formas acabam acumulando porque elas não estão sendo retiradas e aí a gente consegue ver na lâmina do paciente, né? Então, existe essa possibilidade também. Bom, a outra poiquilocitose é o dacriócito, que é a descrição dele ser dacriócito vem de lágrima, né? Então é uma hemácia em forma de lágrima, ou gota, ou coxinha, né? Tem gente que gosta de acha que parece uma coxinha, mas são essas hemácias com uma extremidade mais pontiaguda, né? E isso, né, tem associação com algumas alterações importantes. Então, essa alteração, ela, como o codócito, não tem uma única alteração, doença, que vai causar o aparecimento dela isoladamente, né? Então, é um conjunto de doenças que podem levar ao aparecimento desses dacriócitos. Então, aqui a gente encontra a mielofibrose, que é uma doença em que a medula óssea vai parando de produzir células, vai ficando fibrótica, né? E aí um mecanismo de resposta do corpo é produzir, que a gente vai ver mais para frente, né, hemácias em outros órgãos. Tem as talassemias também que a gente pode encontrar essa alteração. Nas anemias hemolíticas, de maneira geral, invasão da medula óssea por outros tipos de tumores, né? E pacientes também esplenectomizados, né? Eu sabia falar essa palavra perfeitamente, é só entrar para gravar que aí eu fico travando, né? Esplenectomizados. Então, aqui por que ele fica com essa ponta, né? A gente vai ver agora. Bom, os dacriócitos, a gente tem um pouco de que voltar lá na hematopoiese extramedular no período intrauterino. Então, quando a gente está lá no útero, né, da nossa mãe, o que acontece? Vários órgãos passam a produzir sangue, né? Então, o sangue, as hemácias começam sendo produzidas no saco vitelínico, aí com o passar dos meses, o fígado e o baço assumem essa função de produzir as hemácias e algumas células sanguíneas. Depois, né, lá na metade da gestação, a medula óssea já começa também a produzir as células sanguíneas e a função, né, de produção do fígado e do baço vai diminuindo até e os linfonodos aqui também produzem, né, e até depois do nascimento também. Mas o nosso principal órgão de produção, né, de sangue, né, é a medula óssea. Então, lembrando disso aqui, quando a gente está na vida intrauterina, vários órgãos produziram sangue.
Então eles meio que têm uma memória, né, de produção de sangue, apesar de que quando a gente nasce, né, eles não precisam mais produzir sangue porque a medula óssea está produzindo ali normalmente, certo? Então, isso aqui é o normal, todo mundo passa por isso, ok. Nasceu, medula óssea, ossos longos e chatos é a principal fonte de produção das hemácias, né? Então a gente tem que lembrar disso aqui. Só que o que acontece? Um paciente que está com uma fibrose na medula óssea, ele não vai conseguir produzir as células, principalmente as hemácias, né, da maneira correta, porque lá não tem mais células tronco hematopoéticas, está tudo sendo transformado em fibras colágenas, fibras reticulínicas. E aí o que o corpo faz na tentativa de compensar isso? Produzindo hemácias em órgãos que já produziram na vida intrauterina, que seria o fígado e o baço, né? Então, em pacientes com essa mielofibrose, pode acontecer do fígado e do baço começarem a produzir hemácias. Olha só que interessante. Só que qual que é o problema disso? A gente chama isso de hematopoiese extramedular, porque o que está fora da medula óssea. Só que o que acontece nessa produção de sangue? Ela não é perfeita, porque o fígado e o baço têm outras funções agora, eles não foram feitos, né, para ficar produzindo sangue na vida adulta, né? Então, começam a ser liberadas hemácias com defeitos, né? Porque elas não foram produzidas perfeitamente. E uma das teorias do aparecimento do dacriócito nesse tipo de hematopoiese é que na hora que o fígado e o baço vão lá e produzem a hemácia, mas na hora que ela vai sair pelos capilares ali do fígado e do baço, elas acabam sendo espremidas ali nos locais, né, entre as células, e vão ficando mais pontudas, assim, né, como se ela estivesse forçando para sair e acaba ficando nesse formato aí. Além de aparecer também eritroblastos, né? Os eritroblastos, junto com os dacriócitos e um desvio à esquerda, é o que a gente chama de reação leucoeritroblástica ou leucoeritroblastose, né? Desvio à esquerda, eritroblastos e dacriócitos, que é bastante associado aí com a mielofibrose, né? Que pode ser primária ou secundária, mas é indicativo de que a medula óssea não está conseguindo produzir o sangue da maneira correta. Então, os dacriócitos têm essa grande associação aí. Se eles estiverem em grande quantidade, né, dependendo do paciente, pode suspeitar disso. Bom, drepanócito acho que é o mais conhecido de todos, né, o mais fácil de lembrar, porque ele é, né, patognomônico de anemia falciforme, que é a hemácia, né, em foice, né? Não só anemia falciforme, mas doença falciforme de maneira geral, principalmente a anemia falciforme, né? Então aqui a gente tem, né, umas hemácias que são bem pontiagudas, né? As extremidades dela ficam bem fininhas assim, né? Uns filetes de hemácias. E aí a gente vai ver por que isso acontece, né? Por que o drepanócito fica nesse formato de foice. Bom, a hemácia fica nesse formato, né, por causa da polimerização de hemoglobina S. Então lembra lá como que é uma hemoglobina A normal de uma pessoa saudável, né, sem nenhuma alteração. A hemoglobina A é composta por duas cadeias alfa e duas cadeias beta, né? Alfa-alfa, beta-beta. Quando o paciente tem a mutação, ele vai ter essa mutação no gene da beta-globina, ou seja, aqui na cadeia beta, que a gente chama de beta-S, né? Esse S vem de hemoglobina S e o S vem do sickle cell, né? Do inglês, por isso que é S. E aí, essa beta-globina mutada, né, alterada, vai causar a polimerização de forma anormal dessa hemoglobina S. Né? E esse que é o grande problema, né, da formação do drepanócito. Por quê? A hemácia está em constante, né, circulação no nosso corpo, e aí tem locais que ela vai estar mais oxigenada e locais que ela vai estar menos oxigenada, para ocorrer as trocas gasosas.
Nesse processo de desoxigenação, o que acontece? A hemoglobina começa a se polimerizar. E aí toda vez que isso se repete, né, várias vezes ao longo do tempo de vida ali da hemácia, esse abaixa oxigênio, aumenta oxigênio, abaixa oxigênio, aumenta oxigênio, vai fazendo essas hemoglobinas se precipitarem e deixando a hemácia com a membrana mais rígida, né? Porque essa hemoglobina ela vai criando esses polímeros dentro da hemácia e esticando ela, deixando nesse formato, né? Então, tudo por causa dessa desoxigenação que acontece, né, devido à função da hemácia, né? E aí a gente sabe, né, que isso tem, né, o drepanócito é visto, né, na anemia falciforme, né, nas doenças falciformes, e o grande problema do aparecimento do drepanócito é a vaso-oclusão. Então, as hemácias estão passando ali no vaso sanguíneo, normalmente elas passariam livremente. Só que aí, quando tem a presença dos drepanócitos, eles começam ao quê? A se aglomerar, né? Se aderir ali, formando uns tampões de hemácias, causando essa oclusão dos vasos sanguíneos. E isso gera, né, as crises dolorosas, as tão famosas, né, crises álgicas dos pacientes, né? E aí pode cometer qualquer parte do corpo, por isso que os pacientes têm vários problemas de AVC isquêmico, tem problema nas articulações, né? Qualquer parte do corpo tem a síndrome torácica aguda, porque essas hemácias estão obstruindo a passagem do sangue, causando essas isquemias, né, localizadas ou de maneira generalizada, né? Então, o grande problema do drepanócito é esse, né? Ele vai se aglomerando ali, porque ele está de uma forma diferente, né? Ele não consegue passar nos vasos pequenos e acaba causando essa obstrução. Bom, a outra poiquilocitose é o esferócito, né? Que é uma hemácia em forma de esfera. O esferócito, quando a gente olha, né, na lâmina aqui, ó, ele está mais escuro, se vocês observarem bem aqui, ele está mais escuro sem o halo central. Então, essa hemácia tem o halo central, essa hemácia tem o halo central, e essas que estão mais escuras estão sem o halo central. Esses são os esferócitos, né? Os esferócitos, eles vão aparecer de forma congênita numa doença chamada esferocitose hereditária, que é rara, né? Não é tão comum de se encontrar, não. Mas de forma adquirida, a gente pode encontrar ela essa forma, né, nos pacientes com anemia hemolítica autoimune. São dois mecanismos diferentes que vão levar ao aparecimento da mesma poiquilocitose. E geralmente também em pacientes, né, que fizeram transfusão e vai ter ali uma reação hemolítica transfusional, pode aparecer, também é mediada por anticorpos, né? Vão aparecer os esferócitos na lâmina do paciente. Então é importante saber se esse paciente fez ou não transfusão recentemente, né? Se teve alguma reação, ajuda bastante a gente a analisar a lâmina dele. Quando a gente está falando, então, de uma esferocitose hereditária, ou seja, a pessoa já nasce com a doença, o que vai estar associado são defeitos nas proteínas da membrana. Então, o paciente vai nascer com problemas nos genes que produzem as proteínas daquela membrana lá que eu mostrei para vocês. Principalmente nessas 4 proteínas aqui: espectrina, anquirina, banda 3 e proteína 4.2. Né? Então, essas proteínas em conjunto, ou só uma ou só a outra, né? Se tiver algum defeito, aquela membrana que eu mostrei para vocês, aquele esqueleto lá, né, todo bonitinho, que dá toda a função da hemácia, né, de ser flexível, mas ao mesmo tempo resistente, acaba ficando prejudicado, porque as proteínas não estão conseguindo formar ali os complexos, as estruturas necessárias. Qual que é o problema disso? Essa hemácia ela vai acabar perdendo área de superfície da membrana, então vão sendo criadas microvesículas, né, no decorrer do percurso
dessa hemácia ali nos vasos sanguíneos, e essas microvesículas vão sendo perdidas, e a hemácia vai diminuindo de tamanho, né, e ficando mais concentrada, digamos assim, né? E aí a gente chama isso de microesferócito, porque além dela ficar mais escura sem o halo central, ela também perde tamanho, porque ela foi perdendo pedaços da sua membrana devido a defeitos nessas proteínas aqui. Então essa é a forma hereditária. A pessoa já nasce com defeito genético que tem problemas com essas proteínas aqui. E a consequência disso, né, é uma fagocitose. Então, quando esses esferócitos vão passar lá no baço, o baço vai reconhecer isso como estranho, né? Essa hemácia não era para estar desse jeito. E aí os macrófagos residentes do baço vão lá e fagocitam todas essas hemácias alteradas. Por isso que essa esferocitose hereditária é um tipo de anemia hemolítica. O tipo de hemólise é a hemólise extravascular, ou seja, ela acontece fora do vaso sanguíneo, onde? Lá dentro do baço, feito pelos macrófagos. Então essa é a hereditária. Quando a gente fala da esferocitose em pacientes, né, que não tinham esse problema, mas que começam a aparecer, a gente pensa, a primeira coisa é o quê? Anemia hemolítica autoimune. E por que que na anemia hemolítica autoimune a gente encontra, né, é comum encontrar os esferócitos? Então eu trouxe aqui esse esquema mostrando uma hemácia, né, e na sua membrana tem anticorpos, ou seja, são anticorpos opsonizando essa hemácia. Se a gente fizesse um teste de Cumbis direto aqui, estaria positivo, né? O que acontece? Quando essa hemácia que está opsonizada por anticorpos passa lá no baço, os macrófagos do baço vão reconhecer isso como algo estranho. Opa, esses anticorpos estão marcando essa hemácia aqui, né, que está com alguma coisa estranha. E aí esses macrófagos vão fagocitando esses anticorpos junto com pedacinhos da membrana da hemácia, também gerando os microesferócitos, que por sua vez também vão ser fagocitados por esses macrófagos lá no baço, sendo retirados da circulação num caso de hemólise extravascular. Né? Então aqui o resultado é o mesmo, porém as causas são diferentes. Aqui o problema não está nas proteínas da membrana, né, do citoesqueleto da membrana, e sim por causa desses anticorpos que estão opsonizando as hemácias. Bom, a próxima alteração são os elipitócitos ovalócitos, né? Alguma literatura, né, alguns livros colocam tudo no mesmo jogo, alguns separam elipitócitos, ovalócitos, mas geralmente as alterações que causam o aparecimento dessas poiquilocitoses são as mesmas, né? Então as hemácias ficam no formato mais alongado, né? Aqui na imagem, né, da lâmina a gente consegue ver essas hemácias bem mais alongadas, não chega a ser tão fino igual o drepanócito, né, da anemia falciforme, mas dependendo do paciente, às vezes a gente pode ter uma confusão entre drepanócito e elipitócito, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tentar conhecer o paciente ali, né, saber qual que é a procedência dele, para não liberar errado no laudo. Bom, o que pode causar o aparecimento, né, de elipitócitos e ovalócitos? A primeira aqui que a gente vê é a elipitocitose hereditária, que também é uma doença de anemia hemolítica, né, rara de ter, mas pode acontecer, né, é raro, mas acontece. E também que anemias que geralmente vão estar relacionadas a problemas na hemoglobina, né? Então as talassemias, na anemia falciforme, a gente pode ver, lembrando que é muito comum, né, quem não tem experiência, confundir um elipitócito com um drepanócito e vice-versa, né? Então tem que ter muita atenção
na hora de fazer a revisão das lâminas dos pacientes com anemia falciforme, porque a gente encontra várias poiquilocitoses na mesma lâmina, né? E aí os eritroblastos também. Policromasia, né? Porque tem muito reticulócito, então a lâmina do paciente com anemia falciforme ela é rica em alterações e todos os pacientes ali têm que passar pela revisão da lâmina. Bom, as anemias carenciais aqui entrando por deficiência de ferro, de B12, ácido fólico, síndrome mielodisplásica e a mielofibrose também, né? Problemas lá na medula óssea podem levar ao aparecimento desses elipitócitos e ovalócitos. Alguns autores gostam de classificar esses elipitócitos e ovalócitos em tipos. Então, coloquei aqui ó, essa hemácia normal para a gente comparar. Aqui seria um ovalócito, ou seja, ele é mais oval e não é tão comprido. Né? Essa parte aqui ó, ela é maior, né? Não é tão grande comparado com essa parte aqui. Né? Então, os eixos horizontal e vertical eles são mais ou menos parecidos, mas é um pouquinho mais oval. Parece um ovo mesmo. Né? Agora, o eliptócito clássico, né? Ele é mais alongado. Né? Então, se a gente olhar aqui, ó, esse eixo ele é bem mais comprido do que o eixo vertical aqui, ó, né? Então ele é mais alongado, mas a extremidade dele é mais arredondadinha também. Não chega a ser afinada igual do drepanócito. E tem também uns casos de elipitócitos do tipo bastonete que eles são bem, né, compridos assim. Geralmente esse tipo aqui de elipitócito ele está associado com a anemia por deficiência de ferro no estado bem avançado. Né? Hoje em dia não é tão comum de encontrar, mas pode ser que apareça, né? Você encontre algum caso desse caso, né, desse tipo de anemia. Mas então tem essas três possibilidades de morfologia alterada aqui, né? O ovalócito, o elipitócito clássico e esse bastonete mais associado a essa deficiência de ferro avançada, né? Bom, outra poiquilocitose que a gente encontra, né, são os estomatócitos. Esses estomatócitos, né, são hemácias que têm uma semelhança aí, né, o seu halo central ele fica mais afunilado assim, né, mais estreito, não fica redondinho, né, então esse aqui é um estomatócito, esse é um estomatócito, e alguns autores, né, fazem a referência dos estomatócitos como sendo aí uma semelhante a uma boca de peixe, né? Aí fica a criatividade de vocês aí a achar se parece ou não com a boca, né? Eu trouxe aqui uma imagem para vocês verem, né? Parece um pouco, né? Então, estômago, né, vem de uma língua, não lembro qual é agora, mas significa boca, né? Então, estomatócitos são essas hemácias que têm o seu halo central parecendo uma boca de peixe, principalmente, né? E aí existem várias causas, né, explicações para o aparecimento dos estomatócitos. A principal delas seriam desordens nos lipídios de membrana, então um desequilíbrio entre fosfolipídios e colesterol, né? Então tem um desequilíbrio na proporção, levando ao aparecimento dessa forma. Problemas de proteínas da membrana, aquelas que eu falei para vocês, né? Espectrina, quirina, banda 3, por aí vai. Em situações de baixo pH e algumas medicações catiônicas, né? Nesses casos aqui, também podem levar ao aparecimento dos estomatócitos. E aí existe uma doença chamada estomatocitose hereditária, em que aqui o problema está mais relacionado a aquelas proteínas de membrana, né, e também a utilização do colesterol nessas membranas. É raro também de ser encontrado, né, mas pode ser que aconteça. E cirrose alcoólica e doenças hepáticas, justamente por causa desse problema do desequilíbrio entre os lipídios, né, o colesterol e os fosfolipídios. Então, geralmente aumenta mais a quantidade de colesterol na membrana das hemácias e ela fica com esse formato aí, parecendo uma boca de peixe. Bom, esse aqui são os equinócitos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com eles, né? Que
o sinônimo aí seria o quê? Hemácia crenada, né? Ou tampa de garrafa. Essa poiquilocitose, né, a gente olha aqui na lâmina, né, tem várias. Uma característica dela é que a gente ainda consegue ver o halo central, a gente consegue ver a região mais clara dentro da hemácia, né? E essas espículas que a gente vê aqui, né, esses pontinhas, são mais regularmente distribuídas, cerca de 10 a 30 em uma célula só, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe o acantócito, e o acantócito, ele tem essas espículas também, e às vezes a pessoa que não tem experiência pode confundir o acantócito com o equinócito, mas o acantócito, essas espículas são bem irregulares e em menor quantidade, né? Então, quando a célula estiver bem regularmente distribuída com essas espículas, né? Tem o halo central que a gente consegue ver lá dentro ainda, provavelmente é o equinócito. Bom, em que situações a gente vê o equinócito? Já falo para vocês que na maioria das vezes o equinócito é um fenômeno ali de um artefato in vitro. Então não é que esteja no corpo do paciente, é por causa do processamento ali no laboratório a gente acaba encontrando. Então uma lâmina mal feita, mal corada, sangue velho, tudo isso pode levar ao aparecimento do equinócito e a gente pode ser que libere isso no laudo de forma equivocada. Então a gente tem que ter muita parcimônia, muito discernimento na hora de liberar equinócitos na lâmina de um paciente, né? Pode ser que a gente encontre ele em pacientes que fizeram transfusão sanguínea, porque o sangue ficou armazenado, né? Lembra lá que pode ser até o concentrado de hemácias ficar armazenado até 42 dias. Então, durante esse tempo, as hemácias vão perdendo ali, né, a sua morfologia normal e o equinócito aparece, né? Outra situação, pacientes com uremia, ou seja, a ureia está muito elevada, principalmente em pacientes com doença renal crônica e pacientes que têm, né, a hiperlipidemia, né, aumento de triglicérides, né? Nesses casos também problemas ali de colesterol, fosfolipídios, vai causar uma alteração na morfologia, na membrana da hemácia, causando essas alterações. E aqui entram os acantócitos, né, que são muito confundidos com os equinócitos. Como eu falei para vocês, os acantócitos ele tem essas espículas, mas elas são mais irregulares, né, não são tão bonitinhas, igual do equinócito, e geralmente eles não vão ter o halo central. Então, é uma característica que a gente pode usar para diferenciar as duas alterações, né? Então, essas protusões irregularmente distribuídas em menor quantidade, até umas 10 a gente pode encontrar, né? Mas se tiver mais do que isso e a célula estiver bem regularmente distribuída ali, pode ser um equinócito. Por que o acantócito aparece, né? Também problemas, um excesso de colesterol na membrana da hemácia e mudanças na proteína banda 3. Então, pode ser um ou outro, às vezes até os dois em conjunto, né? E aí a gente tem, inclusive, né, uma doença chamada neuroacantocitose, que tem várias manifestações clínicas e uma delas é o aparecimento de muitos acantócitos na lâmina do paciente, né? Deficiência de apolipoproteína B, né? E aí essa parte de colesterol e fosfolipídios vai estar toda desregulada. Deficiência em lipídios e vitaminas também. E na cirrose hepática. Então, aqui nos acantócitos, o grande problema está na parte dos lipídios, né? Do colesterol, fosfolipídios. Então, esse desregulamento, né, essa desregulação, leva ao aparecimento dos acantócitos. E por fim, tem os esquizócitos. Como o próprio nome já diz, são hemácias esquisitas, né? Mas o sinônimo seria o quê? Uma hemácia fragmentada. Então eu trouxe aqui para vocês, ó, hemácias com formatos aleatórios, né? Não tem uma alteração muito padronizada, mas a gente sabe que a hemácia está fragmentada, né? Isso é muito importante
e é a poiquilocitose mais importante de ser relatada no laudo, quando a gente encontra, né? Em que situações a gente encontra os esquizócitos? Hemólise microangiopática, né? O que que é isso? Quando a hemácia vai passar nos pequenos vasos, ela acaba sendo rompida, fragmentada. Por quê? Geralmente devido a trombos que estão sendo formados nesses pequenos vasos. E aí a hemácia tem um local muito estreito para passar, às vezes ela vai passar no meio de uma fibra de fibrina e acaba sendo rompida, né? E aí a gente lembra que a pressão está empurrando ela, ela acaba sendo rompida e fragmentada, né? Então, existem algumas doenças que causam o aparecimento disso, né? Como a púrpura trombocitopênica trombótica, a coagulação intravascular disseminada, a síndrome urêmica hemolítica, né? São três situações aí principais, graves, em que o aparecimento dos esquizócitos é um grande indicativo, uma grande associação aí com essas doenças. Bom, alguns pacientes que fizeram cirurgias, né, para troca de válvulas cardíacas ou colocaram próteses também podem ter essa fragmentação mecânica das hemácias devido a algum problema na hora de fazer essa troca de válvula, né, e de próteses. Pacientes que fizeram perfusão, né, a circulação extracorpórea ou que passaram por diálise, né, hemodiálise, diálise peritoneal, pode ser que apareçam esses esquizócitos, né, ou a gente encontra esses esquizócitos na lâmina deles. Pacientes com queimaduras graves e também a sepse, que está relacionado às toxinas causadas pelas bactérias, ao processo de formação de coágulos, né, que tem uma grande associação entre a sepse e a CIVD, né, a coagulação intravascular disseminada. Então aqui para ilustrar para vocês, né, como que isso acontece. Então a gente tem um vaso sanguíneo aqui, né, de pequeno calibre, e aí, teoricamente, as hemácias eram para passar nele sem problema nenhum, sem nenhuma resistência. Porém, por ter aqui a presença de trombos causando obstruções nesses vasos, elas vão sendo rompidas e aparecendo no sangue periférico, né? Então, geralmente, né, a principal causa disso é o aparecimento desses trombos nessas doenças graves que eu falei para vocês, né? Púrpura trombocitopênica trombótica, CIVD e a síndrome urêmica hemolítica. E aí existem alguns esquizócitos que acabam tendo uns padrões, né, que a gente consegue reconhecer. Então tem um esquizócito que é chamado de horn cell ou queratócito. Ele é um esquizócito, você pode contar como esquizócito, não precisa diferenciar que é um queratócito, mas tem que saber que ele é um esquizócito, né? Então é como se ele tivesse aqui um chifrinho, né? Existe outro tipo de esquizócito que é o helmet cell, que é como se fosse uma célula capacete, né? Então ela não tem aquelas duas pontinhas igual lá do queratócito, mas também é um esquizócito. E tem esquizócitos triangulares, assim, né? Que essas pequenas fragmentações, né? Então aqui a gente tem um queratócito, aqui a gente tem um esferócito, um equinócito. Então essa foto aqui, né, tem várias poiquilocitoses, indicando que o paciente tem um problema aí, né, nas hemácias. E aí a gente tem que ir para a lâmina. Bom, essas foram as poiquilocitoses, né? Mas e aí, como que a gente relata isso no laudo do hemograma? E quando que a gente relata isso? Bom, para a gente não ficar de mãos abanando e cada laboratório fazer de um jeito, cada analista fazer de um jeito, existe um documento para padronização dessas poiquilocitoses, dessas alterações na morfologia das hemácias, que é um artigo, né, com as recomendações da Sociedade Internacional, né, Associação Internacional aí, para padronização em hematologia. Então, em 2015, né, eu estava na residência nessa época, eles publicaram um artigo, né, falando das recomendações para padronização da nomenclatura e da graduação
das alterações morfológicas, né, das características morfológicas das células de sangue periférico. Então, nesse documento, que atualmente é o mais recente, né, já tem 10 anos, mas não teve nenhuma outra atualização depois dessa, por meio desse documento, né, foi recomendado aí a padronização da nomenclatura. E como que ficou então? Na nomenclatura a gente utiliza essas que eu falei para vocês, né? Acantosta, equinóstomo, evitar aqueles outros termos, né? Padronizar ali no laboratório sempre os termos iguais para todos os pacientes, né? Para todas as alterações ali. Então, equinóstomo, pode ser que um analista coloque equinóstomo, outro coloque hemácia crenada. Então, tem que evitar isso, padronizar dentro do seu laboratório e em outros laboratórios também, né? Drepanócito, dacriócito, esquizócito, esferócito, estomatócito e olipitócito barra ovalócito, né? Qual que é a recomendação? Que quando tenham, primeiro a gente faz uma contagem, né, de 1000 hemácias na lâmina do paciente e aí a gente consegue ter uma porcentagem. Então, quando você viu poucos, né, ou seja, raros, que seria uma cruz, você vai liberar com. Na verdade, você não vai liberar nada, né? Então, esse NA aqui é de não libera, né? Não coloca no laudo, não precisa. Se você viu poucos, não coloca, a não ser quem? Os esquizócitos. Os esquizócitos das poiquilocitoses são os únicos que precisam ser relatados e devem ser relatados, né, mesmo em uma pequena quantidade, porque as doenças associadas a eles são muito graves e precisam de um diagnóstico mais rápido possível, um tratamento imediato. Então, viu poucos acantócitos, pouco equinócitos, pouco codócitos, não precisa relatar. Se foi uma cruz, não relata. Agora, você pode colocar, por exemplo, moderado ou duas cruzes quando você vir na lâmina de 5 a 20 acantócitos, né, por cento de acantócitos, e para todos, a maioria das poiquilocitoses, você vai considerar moderado de 5 a 20%. Os drepanócitos, você considera moderado de 1 a 2% já, né? E aí você libera lá presença de drepanócitos, moderado drepanócitos, drepanócitos duas cruzes, né? Aí você vê se você quer esse esquema de cruzes ou o termo poucos, moderados e muitos, né? Aí o laboratório vai ter que padronizar o que ele quer, mas essa recomendação deixa livre para o laboratório escolher ou o termo ou o número, né? As cruzes. Então, moderado para drepanócito é de 1 a 2%. E esquizócitos também de 1 a 2%, né, de acordo com essa recomendação aqui. E a gente libera muitos ou 3 cruzes quando a gente encontra mais de 20% de acantócitos, equinócitos, do codócitos, né? Os drepanócitos a gente viu mais de 2%, já pode liberar 3 cruzes e muitos, né? Ou muitos. Esquizócitos também. Né? O resto tudo vai ser acima de 20%. Viu? Mais de 20%, relata muitos. Você não precisa colocar a porcentagem, você vai colocar o termo muitos acantócitos, muito equinócitos ou acantócitos 3 cruzes. Né? Então, acho que vocês entenderam, né? E os únicos mais diferentes, então, são o quê? Os drepanócitos, nos pacientes com anemia falciforme, né, que de 1 a 2% moderado, acima de 2%, muitos. E os esquizócitos aqui também, viu, poucos, raros, já relata no laudo. Sem dúvida, sem medo de ser feliz, você já pode relatar com respaldo aí dessa recomendação da sociedade, né? Sociedade, deixa eu ver aqui, da Sociedade Internacional de Hematologia Laboratorial. Então, né, deve-se contar no mínimo 1000 hemácias e dentro dessas 1000 hemácias, dentro dessa contagem, você vai ver qual que é a porcentagem dessas alterações. Só vai colocar, então,
aquelas outras lá, sem ser o drepanócito e o esquizócito, só se tiver de moderado ou muitos. Se viu 1, 2, 3, não relata, não é necessário relatar, não vai causar nenhum prejuízo para o paciente também, se não relatar, né? E reportar de forma qualitativa, exceto os esquizócitos. Ah, isso é importante também, né? Os esquizócitos, vocês podem colocar a porcentagem. Agora, o resto, vocês colocam em cruzes ou utilizando aqueles termos, né? Raros, o raros vocês não vão usar quase nunca, né? Mas moderado em muitos, pode usar, né? Ou as cruzes ou o termo. Os esquizócitos, vocês podem usar a porcentagem. E aí, então, aqui, mais recentemente, teve uma atualização de uma recomendação que era de 2012 sobre os esquizócitos. Então, os esquizócitos são tão importantes que teve um artigo só para eles. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho o que esse artigo trouxe para a gente, né? Então, aqui é a atualização de 2021 das recomendações de 2012 para identificação, valor diagnóstico e quantificação dos esquizócitos, impactos e revisões. Né? Então, ele foi publicado em 2021. O que esse artigo fala para a gente? Eu já resumi aqui, né, o mais importante para a gente, ele que está na ponta lá no microscópio. Devem ser contados nos aumentos de 400 vezes ou 1000 vezes, ou seja, na objetiva de 40 ou de 100. Expressos em porcentagem após contar no mínimo 1000 hemácias. Então, contou 1000 hemácias, lembrando que aproximadamente cada campo que você conta ali na objetiva de 100, né, no aumento de 1000 vezes, tem aproximadamente 250 hemácias. Então, você contando, ou 200 hemácias, então você conta 4 ou 5 campos, quer dizer que você contou aproximadamente 1000 hemácias, certo? E aí você vai expressar isso no laudo em forma de porcentagem. Lembra que os outros moderado, 2 cruzes, muitos, 3 cruzes, certo? Os esquizócitos é uma alteração à parte que você vai colocar porcentagem. E aí essa contagem deve ser solicitada, né, pelo médico quando há suspeita de microangiopatia trombótica. Então pode ser que você no laboratório receba um pedido específico lá no hemograma, uma observação do médico querendo a quantidade de esquizócitos. E aí você já sabe que tem que contar 1000 hemácias e ver ali quantos esquizócitos tem e liberar isso em porcentagem. Porque, como eu falei para vocês, essa microangiopatia trombótica são aqueles casos em que as hemácias estão sendo rompidas por causa da formação em excesso de trombos nos vasos, né? E esses trombos acabam rompendo, fragmentando as hemácias. E essas doenças são graves, né? CIVD, síndrome urêmica hemolítica, púrpura trombocitopênica trombótica. Então, por isso que os esquizócitos aí são muito importantes e tem um artigo inteiro só para ele, né? E outra coisa, né? Geralmente, quando é microangiopatia trombótica, vai ser a principal alteração nas hemácias. Então, você vai ver uma lâmina cheia de esquizócitos ou a única alteração vai ser a presença dos esquizócitos. Tá, mas aí qual que é o ponto de corte? Né? O artigo traz para a gente o seguinte: acima de 1%, né, o médico já vai suspeitar de uma microangiopatia trombótica, né, em adultos e recém-nascidos a termo, que nasceram ali nas 40, até 40 semanas, né, normal. E se for prematuros, né, bebês prematuros, acima de 5%, porque o prematuro ainda, as hemácias não estavam totalmente formadas ali, a medula óssea ainda está sendo treinada ali, né, para produzir o sangue e tudo mais. Então, acima de 5% é o ponto de corte, né, para ser ali um grande indicativo que esse paciente esteja num processo ali de microangiopatia trombótica. Certo? Então, quero que vocês levem para casa o seguinte: esquizócito dessas alterações é a mais crítica, né? Então,
Não sei se vocês têm aí no laboratório de vocês, né, um POP, algum documento falando de resultados críticos, mas se não tiver, é importante ter, né? E os esquizócitos são resultado crítico, né? Então, viu lá, contou 1%, 1.000 hemácias, 1% de esquizócitos, já libera no laudo em porcentagem, né? De preferência, dependendo da quantidade de esquizócitos, entre em contato com o médico, se for num laboratório hospitalar, né? E não deixe essa alteração passar em branco. Sua obrigação é saber reconhecer essas alterações, principalmente os esquizócitos. Certo? Como eu falei para vocês, qualquer dúvida deixe aqui nos comentários e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau.